A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Agora, claro, Nova Era, TV APRP HD, aqui com a gente, nosso bate-papo de segunda-feira, nova estrutura, né? Uma qualidade muito superior. Patrícia Pinatti continua aqui, psicóloga e psicanalista aqui com a gente todas as segundas. E o nosso convidado de hoje, Arlindo Neto, que é economista, que veio falar de um assunto que não tem nada a ver com a economia, né, Arlindo? Verdade. Veio falar, gente, dos desafios que é ser pai de menina nos dias de hoje. Até porque sua filha tem 16 anos e você pegou bem essa fase de transição aí, desse mundo virtual. Conta um pouquinho pra gente, Arlindo. Então, uma fase nova, né? Giovana tem 16 anos, vive nas redes sociais, curte muito Twitter, WhatsApp, enfim, tudo que é mídia ela está utilizando. Umas mais do que outras, mas num contexto geral, muito bem antenada com a comunicação. E eu acho que isso, na verdade, eu tenho como um facilitador e procuro acompanhar, na medida do possível, aquilo que acontece ao seu redor. O que ela está vendo, o que ela está assistindo, o que ela está postando, mas definitivamente sem invadir a privacidade dela, mantendo, acima de tudo, o respeito a forma como ela conduz o dia a dia, a forma como ela se relaciona com as pessoas. E eu acho que no mundo globalizado como está hoje, você não pode tolir ninguém da informação. Eu creio que esse seja o caminho. E assim, muita gente, né, Patrícia, acaba levando para aquele lado. Olha, não pode, esse pode, ou seja, determinando. Talvez essa, de fato, não seja a solução. E ele falou uma coisa muito interessante, a questão do respeito, né? Aquela liberdade vigiada e você ter o respeito pela privacidade. Já é uma moça, tem 16 anos, né? E ela precisa, na verdade, dentro desses parâmetros da educação, você precisa dar condições para que aquele ser filtre o que é bom, o que não é bom, o que pode, o que não pode. E isso vem da concepção de base. O pai masculino mesmo traz essa concepção da lei dentro da família, da lei para a criança e principalmente para a menina. Ela enxerga aquilo como a lei. Então, ele pode até proibir, não vai acessar o Facebook, né? Mas ela vai entender aquilo como um confronto e até um desafio. E a gente sabe que os desafios são deliciosos, né? E assim, não vai acessar em casa, vai acessar na rua, né? Porque não tem como você limitar. E assim, ele trouxe uma coisa muito legal, e aí vocês citando, os dois, na verdade, trouxeram esse assunto, que eu acho que a gente mudou um pouco essa questão da condução do uso das redes sociais pelos filhos. Antes, havia muito isso no início, por quê? Porque era novo para todo mundo. Uhum. Essa questão das redes sociais, ela meio que veio assim, de uma forma arrebatadora, né? E foi um desafio para todas as idades, né? Foi gostoso, né, para a turma jovem, porque aquilo ali, a turma pega mais rápido. Mas os pais ali tiveram uma dificuldade em conduzir esse processo, muitos ainda têm. E aí, o Arlindo trouxe aqui, estava batendo papo com a gente antes da gente começar a gravar a entrevista. Olha, mudou um pouco. Agora a gente não quer limitar nem vigiar. A gente agora ensina a filtrar a informação. Como é que é isso? Mesmo porque tudo aquilo que nós julgamos que não seja interessante, chega gratuitamente para você todos os dias, né? Seja num grupo de WhatsApp, chega através dos próprios sites que você vê aí, né? Onde você clica para ver uma coisa e ver outra. Enfim, eu acho que a política que eu adoto com relação a esse tipo de situação é aquela política do diálogo e da confiança. Então, eu procuro mostrar para minha filha o que é interessante de se ver. E eu acho que isso veio surgindo ao longo do tempo, né? Desde o início do processo, eu sempre fui uma pessoa que conversei muito abertamente com ela sobre todo e qualquer tema. O que você possa imaginar, minha filha escutou primeiro de mim do que dos outros. Eu acho que fica mais fácil de você apresentar para a criança e para ela discernir o certo do errado. Ela entende? Como é que você avalia, por exemplo, a reação dela ao ver essa circulação de todo tipo de informação? Então, como nós conversamos muito e o papo é sempre muito aberto, o diálogo é muito franco, ela capta muito bem essa mensagem. Ela não tem nenhum tipo de restrição ao que escuta e ao que vê. Ela sabe perfeitamente filtrar. Óbvio que uma criança de 16 anos talvez não tenha a maturidade para fazer de tudo, mas para 16 anos eu acredito que ela esteja muito bem antenada e preparada para o mundo que vem por aí pela frente. Então, no mínimo,
quando ela não entende o que está acontecendo, ou quando ela se depara com uma situação que ela não sabe administrar naquele momento, ela busca ali, interiormente, aquelas concepções que ela tem. O exemplo que ela tem. Sim. Por isso que a gente sempre fala aqui da base, né? Do processo, que educar um filho é um processo homeopático. Todo dia, todo dia, todo dia. Dá um trabalhão, mas é prazeroso, não é? E esse exemplo é muito legal, porque quando se deparar com uma situação, por exemplo, de não saber o que fazer minimamente, vai estar ali a imitação da reação que seria, que você teria em casa, né? O que eu acho que seja hoje o grande divisor de águas entre pais e filhos numa relação é o pai ainda estar preso a detalhes muito antigos de como era na sua época. Eu acho que você tem que usar o modelo que você tinha de adolescência e de infância, mas você tem que adaptar a nova fase. Então, aquilo que lá atrás era proibido, hoje já não é. Hoje o que não se falava antigamente, hoje fala abertamente. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Você tem que acompanhar o processo de evolução. Se você ficar preso ao conservadorismo, a tendência é que você lá na frente tenha um conflito com seu filho por isso ou por aquilo. E não vai saber como lidar com a situação, né? Porque você não sabe com o que você está lidando. Como é que você vai saber lidar com uma situação que você não conhece? E aí o discurso retrógrado, ele não completa, ele não preenche, ele fica obsoleto. E a criança, o adolescente, ele pode até entender, mas ele percebe que tem uma dessintonia. Então, é importante, sim, que a gente esteja ali ligado no que está acontecendo hoje, né? Para que aquele discurso seja coerente. É muito importante nas relações paternas, de pai para filha, em todas as relações são, mas a coerência. A menina enxerga o pai como um modelo, né? E esse homem precisa ser coerente para ela, porque, inclusive, vai ser esse modelo que ela vai buscar futuramente. E é esse modelo que a gente vai detalhar daqui a pouco, gente, porque, olha, o Arlindo é paizão mesmo, tá? Ele acompanha a filha, ele acompanhou esse processo, ele buscou entender todo esse processo para lidar melhor ali no dia a dia com a filha, mas a gente vai voltar a tocar nesse assunto daqui a pouco, depois do intervalo, 2 minutos.